Você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você tá fazendo aí. Você vai ficar assustado com o que o xerife vai fazer. Inclusive o Boulos não vai poder nem andar aqui, senão vai ser preso. Eu entendo. Te peço perdão, Silas. Eu vou soltar ela no seu peito, você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara. Essa turma maluca que traiu o Bolsonaro com a máquina federal. Esmagar o banana. Respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parece um Minion ali. Pode invadir aí, já que você não tem audiência, eu te dou um pouquinho de audiência. Comedor de açúcar. Aí, faz o web. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, esteve hoje na sabatina da revista Oeste. Lá ele respondeu a diversas perguntas, incluindo dos entrevistadores e repórteres Vitor Brown, Carlo Cauti e Adalberto Piotto. Como você sabe, Pablo Marçal é sinônimo de polêmica. Essa entrevista está imperdível, confere comigo até o final, mas antes não esquece de te inscrever no canal e deixar aquele like. Eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Boulos, nem para Tachad. Então, eu achei muito triste o que o Valdemar Costa Neto fez com o PL, que é um acordo aqui de tirar o Salles. E eu vi como que a gente vai deixar a Prefeitura de São Paulo na mão de dois esquerdistas, tá? Tudo certo. Eu entrei, embaralhei o jogo e agora tá todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tenho um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim. Respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Meu respeito absoluto à imprensa do Brasil. Mas a gente está contaminado em todas as esferas. Então eu estava no meu conforto e agora eu resolvi entrar para essa guerra porque o Lula tá para morrer já, com 80 anos de idade. Não faz sentido, né? O brasileiro vive a média de 74, você já sabe que ele tá indo muito bem aí, passando do tempo. Então eu não quero ver isso acontecendo, eu não quero que uma serpente seja levantada aqui para governar esse país. Não tem chance, né? Quando eu entrei na disputa, o Boulos tinha 37 pontos. Hoje ele está abaixo de 20, pra você ter uma noção. Então assim, os planos que eles fizeram aqui já deram errado. Agora uma pena, porque o eleitor do Brasil precisa saber que eu consegui nacionalizar essa eleição e agora eu estou internacionalizando ela. E vou em outros países também para falar sobre São Paulo. São Paulo vai se tornar a capital do mundo até 2050 e depois eu explico como. E quando você olha os 5 principais competidores, só tem eu, de direita, alguém que é conservador, que defende de fato a família, que não tem essa maluquice, essas loucuras de ideologia de gênero. Algumas das pesquisas mostram que o senhor está na frente. Então como é que é liderar algumas dessas pesquisas sem o apoio formal do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu pensei que seria bem mais complicado. Só que o eleitor de direita, ele não se sente como o eleitor de esquerda que não pensa. O eleitor de esquerda, ele é ideológico. O eleitor de direita é por princípio. O que é isso? Ideologia é um telhado, princípio é um fundamento. E o eleitor de direita, ele é focado na liberdade. E a liberdade não tem dono. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, o qual eu falo direto com ele. Ele troca muita mensagem pelo WhatsApp, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. O fato dele ter preterido o Salles mostrou um sinal que ele não está nessa eleição de São Paulo. Ele ainda não se posicionou, apesar de ter o vice, né, que é o Melo, que para mim, na minha avaliação, conhecendo o Bolsonaro e conhecendo o enredo político aqui do estado de São Paulo, Bolsonaro tirou uma granada e tirou o pino e deu na mão do Ricardo. O Ricardo não sabe o que fazer com isso. Porque quando ele vai para alguns lugares, os populares cobram o Ricardo desse apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição na cidade de São Paulo como presidente. O Tarcísio perdeu a eleição em São Paulo também como governador. E o que acontece? Eu tenho demonstrado aquilo que eu sou. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. Primeiro, eu não devo nada ao Bolsonaro. Ele não me fez absolutamente nada que eu tivesse que prestar conta para ele, pra você entender. Eu servi ele. Eu ajudei 38 dias na campanha dele para presidente. E eu lembro que eu não pedi um vídeo para ele. Eu fiz diversas estratégias, já mostrei para as pessoas como é que foi essa estratégia. Foi por pouco, 40 mil votos por estado que a gente não ganhou, porque acabou não rodando tráfego pago na conta dele. Como a gente já resolveu, não vou entrar no mérito mais, mas por algum integrante ali da família por conta de ciúme. O que acontece? Sendo bem ponderado em relação ao Bolsonaro, ele é o primeiro líder de direita que a gente tem. Só que a direita, ela não quer ser taxada de propriedade de alguém. E eu não quero assumir essa propriedade. Eu acredito que tem que levantar 1000 Bolsonaros. Isso a esquerda pira ouvindo um negócio desse. A gente não pode depender de um homem. O único homem que a gente tem que depender é alguém que já morreu e ressuscitou e nos salvou, que é Cristo. Mostrar perfil. Eu que entendo de gente, ele não tem perfil para prefeito. E eu vou te falar, se eu não tivesse essa disputa agora, o Boulos ia esmagar o Bananinha com a máquina federal. Esmagar o banana.
Como eu vi que isso poderia acontecer, eu tive que parar o que eu estava fazendo para entrar nessa eleição de última hora. Não iria entrar nessa eleição. Então, terminando a resposta. O fato do presidente estar apoiando politicamente, não de coração, todo mundo sabe fazer essa leitura. E o meu extremo respeito ao Bolsonaro, defendi ele em todas as oportunidades, vou continuar defendendo até o último dia dele na vida política. E ele, mesmo me atacando, eu sei que às vezes o período eleitoral isso pode acontecer, quando acabar o período eleitoral, a gente volta ao normal todo mundo. Mesmo o Tarcísio tentando levantar um defunto, que é o Nunes. O Tarcísio está fazendo isso. O Tarcísio todos os dias, ele tenta levantar um defunto chamado Nunes. Não tem como. Eles já fizeram um visagismo no Nunes para ver se ele parece um cara da hora. Ele tá falando grosso agora. Ele ontem na Roda Viva foi espetacular com 9 mil pessoas na Roda Viva. Quando eu fui lá, acho que tinha 500 mil pessoas de pico. E ele com 9 mil pessoas rodando e conclamando os jornalistas. Eu até mostrar o jeito que foi. Vocês têm que me ajudar. O Marçal não vai sentar na cadeira de prefeito. Parecia um Minion ali. O Banana. Chegou o fim do seu governo. Você não tem nenhuma chance. Já acabou. Para de passar vergonha. Tá tocando 7 mil obras agora, por que não fez antes? Tá fazendo pra caramba pra cidade, né? Sem licitação, sem pedir desconto. Você acha que alguém é bobo? Eu vou te pôr na cadeia, porque eu vou fazer uma auditoria na prefeitura e ano que vem você vai pra cadeia. Tá bom, Banana? E no próximo debate no SBT, eu vou soltar uma no seu peito que você não vai conseguir mais nem olhar na minha cara, seu desonesto. Você vai ver como é que é tomar dinheiro das creches das crianças. Me espera, se ano que vem você não tiver na cadeia, você muda meu nome. A sua ideia referente ao teleférico aqui em São Paulo, primeiramente quantas pessoas caberiam nesse teleférico e quais regiões seriam afetadas ou beneficiadas por esse empreendimento? Pergunta, a cápsula que carrega pode carregar 3, 6, 8, até 12 pessoas, depende do investimento. E esse teleférico não é a solução de mobilidade para a cidade inteira. Esse é um cinturão de teleférico em 2 pontos. Nas periferias, para a gente levar investimento, transformar as periferias, né, as favelas, em pontos turísticos, gastronômicos, de empreendedorismo, pontos olímpicos. Porque toda vez que você ouvir favela, significa ausência do Estado. E não tem investimento. A gente tem que fazer liberação fundiária, que é liberar as escrituras ali, liberar o logradouro público, que a maioria das pessoas que moram nessas situações tem que buscar suas correspondências lá na entrada da favela. Se não tiver investimento de infraestrutura, não vai mudar nada. É o transporte mais seguro, 5 vezes mais barato do que rasgar o chão com o metrô, só para você saber. É 100% ecológico, não faz barulho. Então é um elevador na horizontal. E quantas pessoas caberiam, candidato? Como a cada cápsula, eu falei. Isso. Dependendo, pode colocar até 20, isso depende do contrato. Quantas altas? O impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília, o Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participar ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, porque a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas. Saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito a favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Então é simples. Eu fui lá para prestigiar, sim. Nós somos um só povo, eu tô com vocês. Eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que tava usando o boné do M. Eu nem ganhei, já tô gerando renda pro povo, tanto de gente que vendeu ali boné. Quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente,
não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir para os braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazendo M. Então, o Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu fui. Infelizmente, como alguém estava vindo lá da América Central, chegou no obrigado do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes, subiria no caminhão como combinado, não falaria porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar pro povo, mas eu entendo. Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já está resolvido, ajuda o Ramagem do Rio de Janeiro pra gente não perder a eleição aí com o Ramagem, que senão vai dar primeiro turno pro Paz. Branca. Candidato, queria falar de propostas para São Paulo. O senhor passou a maior parte da sua vida acadêmica em escolas públicas, sim, certo? Eu queria saber quais são as maiores carências nas escolas municipais de São Paulo, sim, e as propostas do senhor para tornar o ensino público melhor. Primeira coisa, tem que ter ensino integral, que a maior parte das famílias hoje não tem onde deixar seus filhos. A gente tem que popularizar isso. As famílias mais pobres não têm com quem deixar seus filhos, isso prejudica inclusive a formação do cidadão, pra você ter uma noção. E a gente tem dinheiro, a gente investe mais de 25 bilhões de reais em educação na cidade de São Paulo, não falta dinheiro. Tem excesso de companheirada, burocratização, falta de gestão, tem um tanto de coisa que come esse dinheiro, provavelmente é por esse caminho. Segunda coisa, a gente tem que alfabetizar as crianças, que esse incompetente desse bananinha não dá conta de fazer isso. São Paulo era para ser a maior potência da educação no país. Tá perdendo pro Paraná, tá perdendo para Santa Catarina, tá perdendo para Goiás, tá perdendo para outros estados, sendo que aqui é a maior potência. Então a gente tem que recuperar a posição da cidade de São Paulo e colocar em primeiro no IDEB. Precisamos de alfabetizar as crianças. 38% delas só 38% delas estão sendo alfabetizadas. Aqui na cidade de São Paulo a gente está tratando criança como adulto e adulto como criança. É chocante. Que é a diferença de andragogia e pedagogia? Pedagogia é ensino lúdico para criança, andragogia é ensino para adulto. E a gente está com um despreparo absurdo desse poder público de hoje, esse futuro ex-prefeito, esse vereador que foi tacado nessa cadeira, um incompetente, ele faz de tudo para que essas crianças só tenham uma ocupação e não uma evolução. Outra coisa que a gente tem que fazer é começar a escolarizar as crianças num período mais cedo para a gente terminar a alfabetização até os 6 anos de idade. Esse modelo que o PT acabou implementando aqui na cidade de São Paulo faz com que a criança tenha retardo cognitivo. O processo de construção cognitiva vai até os 7 anos de idade. Se você não alfabetiza uma criança até os 7 anos de idade, você tem um prejuízo absurdo. Aí você vai para a favela, a maioria das crianças tem problema nutricional, aí tem problema de alfabetização, a criança fica jogada. O que a gente vai ter da sociedade? Depois vai querer matar aos 18 porque essa pessoa está indo para o mundo do crime. Como é que você cobra de alguém aquilo que você não investiu? Então, o que nós vamos fazer na escola na cidade de São Paulo? Nós vamos ensinar inteligência emocional, porque nosso país tem mais homicídio do que em países em guerra. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, porque nos próximos 15, 20 anos, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma perda de mais de 300 profissões do passado. Então tem que ensinar essas profissões. Nós ensinaremos tecnologia. Tem uma empresa no Japão sozinha que tem mais patente do que o povo brasileiro inteiro. Nós não somos um povo que cria, nem inventa, nem faz nada. Isso é um absurdo. Nós não temos a nossa marca de computador, a gente não tem o nosso próprio carro brasileiro, a gente não faz nada, inclusive. E aquilo que a gente criou aqui, que é a Embraer, depois os Estados Unidos compram e levam embora. É o nosso perfil, isso vai mudar a partir da escola pública. Edilson. Candidato, seguindo com a ideia das propostas que a Branca mencionou agora, dos pontos do plano de governo do senhor prevê a urbanização de favelas. Então eu queria que o senhor aproveitasse para explicar. O senhor construiu casas em Angola? Quem construiu foram as pessoas, né? Eu sou um dos maiores apoiadores. Isso. Do que o senhor viu lá, como é que o senhor faria para adaptar aquela realidade, a realidade brasileira, para urbanizar as favelas, que é um problema crônico em São Paulo? Eu cheguei lá em Angola, em Luanda, em 2019. E as pessoas moravam em casa de lata, algumas moram ainda, está nesse processo, né, de construção. Quando eu vi a cena, as mulheres pegavam na enxada e elas iam para outras fazendas trabalhar. Olha o perfil, criança cuidando de criança e homens em casa. Nem em casa não, né? Naquela lata que chegava a 56 graus ali no sol. Não tinha emprego, aí chegou uma ONG e começou o trabalho ali naquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu fui, levei alguns empresários para ajudar, a gente fez doações em 2019. Quando eu estava saindo, uma criança olhou para mim e falou assim: você nunca mais vai voltar aqui, né? Fiquei com muita raiva. E falei: quer saber? Eu só vou embora daqui depois que a gente fizer a última casa. O que acontece? Não tinha emprego, as mulheres pegavam na enxada, criança cuidava de criança. Lá tem muita gente ajudando, mais de 2.000 pessoas que adotam as crianças, é muita gente lá. E não tem dinheiro público nem daqui nem de lá. É uma questão privada de gente, igrejas, outras ONGs, de outras nações também ajudando.
Como eu fiz esse compromisso, eu levo empresários lá e a gente ensinou eles. Eu lembro de fazer as primeiras doações. Eu doei a rede elétrica, eu doei as máquinas de fazer tijolo e comecei a falar para eles, vocês vão construir. Do fundo da minha alma, eu conhecendo o cérebro e vendo a incapacidade deles em 2019, eu entendi assim, cara, esse negócio não vai funcionar. E eu lembro de falar com eles, eu parava diversas vezes com eles e falava, mas por que vocês têm uma terra boa e não planta? Aí um falava assim, ah, mas é porque não tem semente. Eu falava, mas enquanto eu estiver vivo eu dou a semente, mas eu nunca vou plantar para vocês. É isso que nós vamos fazer com o nosso povo. Resumo, hoje está em pleno emprego, quem constrói é eles. A gente faz o tijolo lá, é ecológico. A casa deve custar algo em torno de 60, antes da pandemia ficava 20, era para ter terminado, mas a pandemia acabou com tudo ali, sofreu bastante a pandemia. E vendo o que a gente fez lá, campos de futebol, levou posto de saúde, colocou escola, fez igreja, galpão de empreendedorismo e formou isso, as pessoas de lá acham que lá é um condomínio fechado. Deve ter já umas 30 e poucas casas fazendo todas as outras bases e a gente vai terminar. Eu fiz um compromisso com aquele povo. Só saio de lá depois que terminar a última casa. Serão quantas casas? No começo era 300, mas parece que agora é 350. O que está acontecendo? O povo começa a invadir em volta por conta da esperança que está vendo ali. Só que como não para de invadir, ele não sabe falar quanto que é isso. Eu fiz o compromisso de sair depois da última casa. Né? A área delimitada acho que dá 350 no máximo. Inclusive, eu vou arrumar um espaço na minha agenda, você que está assistindo, para você acompanhar. Eu vou lá. Que eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente está fazendo lá, eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo, mas aqui está o detalhe, tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração, qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, 1460 dias das que estão aqui já, ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar de eles terem, inclusive, um artigo constitucional. Prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo né, de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Se você chegar numa pessoa na situação de rua agora e falar, vamos sair? Não quero. 2, não vai, ou seja, a média é 7. Então a gente tem que ter um voluntariado absurdo, tem que ter pessoas para fazer isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Cracó Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta 1 bilhão de reais por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. A Alcolândia. O povo está usando dos abrigos para dormir e acorda no outro dia, porque você não pode entrar e ficar saindo. Você tem que ir lá, dormir, acordar no outro dia. Aí você sai, vai lá, arruma, bebe, enche a cara, dorme de novo. Nós vamos de responsabilizar as cidades que estão mandando mendigos para cá. Nós precisamos de ter mais paciência para tirar essas pessoas da rua. Eu tive na porta da Sé da catedral, eu conversei com 2, um dos que eu conversei, puxou 11 anos de cadeia e tava lá, e eu falando para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vamos mudar. Não, não vamos pro abrigo, cara, vamos pro abrigo, trocando ideia. Ele, peraí que eu vou falar com a minha namorada. Ele foi, usuário de crack esse. Não, não vou não. Aí o Sabará tava comigo e falou, cara, você tá vendo? A gente tem que insistir pelo menos 7 vezes, que é uma média. Então, se é média, tem gente que leva 10, 11. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade, é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Candidato. Só para terminar. Pode concluir. Então, assim, eu vou te falar, não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. Porque vai ser uma guerra, aí o governo vai sentar, que é o banana senta na cadeira e fala o quê? Já que ninguém consegue fazer a compulsória, eu não vou fazer nada. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo. Tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Responsabilizar quem está enchendo as ruas de mendigo, porque tem um monte de cidade fazendo isso. Tem 645. Claro, é pelo Ministério Público. É claro, o Ministério Público tem que saber disso. A gente tem que vigiar essa chegada. De onde você está vindo? Eu conversei com o outro é lá de Moçambique. Falei, mas por que você tá aqui? Ah, porque eu perdi o passaporte. Cara, pega aqui, vamos resolver o problema. O cara tá na rua, o cara é de Moçambique. Eu vi esse cara, inclusive eu filmei. Então, tipo,
A gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado, você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você está fazendo aí. Não, eu já estou à vontade. É o seguinte, só um pouquinho. Tem hoje um poder que está sobre os outros. O que acontece? Nós precisamos, se é isso que você está querendo fazer, a gente tem que ir lá pro parlamento hoje. Agora. Hoje é que dia? Não tá agindo. É terça-feira? Hoje é terça? Terça-feira. Então é lá, ó, o expediente dos deputados tem que marcar e pôr pressão lá. Sim. É só isso. Tá na mão deles. Quem tem competência para fazer isso não é um jornalista, não é um candidato a prefeito. Você não entendeu isso até agora. É o parlamento. O parlamento tá tão fraco que tá precisando de um jornalista cobrar um candidato à prefeitura para resolver um problema. Candidato. O parlamento tá fraco. O parlamento precisa de força. Para quê? Convoque as pessoas na porta do parlamento. São 513 deputados. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Acho que está respondido, né? Vamos com a Branca, por favor. Duas das maiores preocupações na cidade, além da segurança, claro, é saúde e educação. O senhor falou da educação e também disse que pretende zerar a fila dos exames com relação à saúde. Eu queria saber como fazer isso e também outros projetos nessa área. Vamos lá, para zerar isso. Se a gente tivesse numa pandemia, o que a gente ia fazer? A gente ia abrir hospital de campanha. A gente iria pedir o Conselho Regional de Medicina ou nacional para fazer a liberação da telemedicina, como foi na pandemia. A gente está com quase 500 mil pessoas na fila. E se ela não fizer a cirurgia, ela vai necrosar. Isso para mim é uma pandemia, a nível municipal. Tem muita gente, eu estive no Hospital da Criança e do Adolescente, eu vi gente da Venezuela, gente da Bolívia, e a gente pode receber todo mundo, só tem um detalhe. Por que a gente não fechou parceria com outros hospitais? Por que a gente não faz mutirão? Por que a gente não faz hospitais provisórios para zerar isso? Tem o dinheiro, mas falta disposição. Quando eu fiz o compromisso não é igual ao do Boulos, que fala que vai zerar colocando o nome bonitinho na popa. Não. É em 18 semanas que nós vamos fazer. Primeiro compromisso meu é salvar a gente. Primeira coisa que nós vamos fazer. Os exames. A gente precisa de liberar o teleatendimento, que foi feito por período de pandemia. Eu vou conseguir isso. Em nome do povo, nós vamos conseguir isso. Nós precisamos de mutirões, eu vou convocar um mutirão e nós vamos pagar com o dinheiro da prefeitura de médicos de fora para resolver e zerar isso. Vou pegar esses mais de 40 mil imóveis, fazer sabe o quê? Casas de apoio. Vamos tirar pelo menos uns 1000 imóveis para fazer isso, porque a pessoa acaba de ser operada, ela já, com a dispensa médica, ela pode ir para casa de apoio e liberar o leito. E tem gente que fica no leito, atrapalhando o próximo a operar. Então tem soluções que são simples, só que tem que ter disposição. Eu evito falar a palavra prometo. Essa eu prometo, em 18 semanas. Só que vai criar um caos maior. Quando eu zerar a fila de exames, conversando com os especialistas, de 447 mil exames, o que vai acontecer? A fila de cirurgia vai quase que dobrar. Aí você fala, mas como é que vai resolver? Já falei. Hospitais provisórios, convênio com outras prefeituras, com hospitais particulares, comprando a sociedade dos hospitais privados, que já foi feito aqui, funcionou e saiu mais barato que o SUS. Trazer médico de fora, fazer um regaço. Sim. Só que é o seguinte, se não tiver disposição e coragem, não vai fazer. Eu vou fazer. Caute. Você falou que tem dinheiro, mas na verdade a Prefeitura de São Paulo tem um rombo de 7,5 bi do ano passado. O senhor, inclusive falando de segurança pública, o senhor quer triplicar o efetivo da Guarda Municipal. Hoje a Prefeitura de São Paulo está super inchada de funcionários, tem mais de 100 mil funcionários, ou seja, 1 a cada 5, a cada 6, se o seu programa for implementado, será membro da Guarda Municipal. O senhor vai achar o dinheiro onde? O senhor não acha que... O senhor vai fazer o quê? Vai demitir parte daqueles que já estão no efetivo? Vai inchar ainda mais o número de funcionários municipais? Tem a Previdência também? Sim. Como o senhor pretende? Depois de sentar com o ministro do Bukele, com o ministro Gustavo, do ministro da Justiça, essa câmera aqui? Isso. Depois de sentar com o ministro, eu assumo que vou trocar essa posição. A gente não vai mais triplicar a guarda, vou chamar os que passarem em concurso público, que a gente vai fazer aumentar a operação delegada. Por que nós vamos fazer isso? Por conta de treinamento, armamento, fardamento, isso envolve um custo muito alto e não resolve o problema de imediato. Agora a Polícia Militar, inclusive vou abrir a operação delegada para a Polícia Civil. Vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a pessoa disponível agora, já treinada, já faz sentido isso, a gente ter imediatamente. Então depois de voltar e ouvir ali do ministro da Justiça, eu tô trocando isso. Então essa é uma notícia, o senhor está mudando o seu programa. Claro, ou seja, esse é um governo dinâmico. Porque se você falar que vai fazer igual o Nunes falou que ia fazer 48 km de corredor e fez 4. Ele não mudou, ele não cumpriu, é diferente.
Só para terminar, desculpa, você pega assim, porque eu acho interessante. Isso é no meio de um país onde tem mais de 600 dias sem homicídios. 695. Mas é também acusado de violações graves dos direitos não humanos, direitos básicos legais dos presos. São jogados na cadeia e demora muito tempo para ter audiência de custódia, etc. Não, tá errado o que você falou. Lá, eles estão sendo julgados de uma forma mais rápida que você nunca viu na sua vida. Tem as acusações, sim. Que não sou eu que faço, são entidades internacionais, por sinal. É isso, mas quando você vai lá e pergunta, eu fiz um documentário, inclusive vou pedir para soltar um pedaço agora, quem tá assistindo, o meu Instagram é Pablo Marcal por SP, porque as minhas redes caíram, essa é a nova, tem só 2 bilhões de visualizações em 18 dias, muito obrigado pela queda, caí para cima. Pablo Marcal por SP, vou começar a soltar o primeiro episódio do que eu fui fazer lá em El Salvador, e fui lá no centro de confinamento de terroristas, eu não vi uma pessoa na rua falando mal do Bukele, nenhuma. Tem que ter coragem para fazer o que ele fez. Um prefeito não dá cor de fazer, tá? Isso é uma questão do presidente estar fechado com todos os poderes da república para falar assim, ó, vamos acabar com a criminalidade. Ele fez uma revolução lá e a gente tinha que ter humildade para aprender com o que ele fez, porque a população tá amando. Não tem a Cracolândia mais lá na rua, não tem gente matando ninguém. Você sabe o que é um país inteiro, em 695 dias, até o dia que eu estava lá, não ter um homicídio? Isso parece uma fábula. Só que eu fui lá no centro de terrorismo. Presídio parecendo um negócio de Hollywood. O que aconteceu? Quando a punição é certa, todo mundo respeita. Recentemente, em Santa Catarina, uma medida que foi considerada polêmica, controversa, do governador Jorginho Melo, que cortou o financiamento para a parada LGBT de Florianópolis. Ele deixa que a parada aconteça, mas não está mais direcionando o dinheiro do governo de Santa Catarina. Faltar dinheiro para salvar o povo, pode cortar absolutamente todas. E cada um financia a sua. Mas eu acredito que pelos fundos que a gente já tem hoje, não vai faltar dinheiro para isso. E a grande verdade é que se você entra querendo, vamos parar com tudo, cara, você tem que respeitar a cultura da cidade, isso virou cultural. Agora, se todo mundo entender que a gente não tem que aplicar dinheiro público nisso, pode contar comigo. Se faltar dinheiro para fazer aquilo que eu falei de zerar a fila de hospital, eu vou sacar dinheiro de todos os lugares. Primeiro, para mim, é salvar a gente. Mas essas que está no seu plano de governo é limpar definitivamente o Tietê. Isso é uma coisa que se tenta há décadas e ninguém consegue. O dinheiro que a Sabesp recebe, quem é o cliente? Cidade de São Paulo. Eu tive com o governador e falei para ele, inclusive reafirmo, nós vamos trocar essas grandes obras, você é tocador de obra pública, eu sou tocador de obra privada, nós vamos dar certinho, Tarcísio. Mas se você não se comprometer em limpar esse Tietê, eu vou abrir uma empresa pública da cidade de São Paulo para fazer isso sem você. Porque não dá mais. Desde a década de 90 a gente gasta bilhões para limpar isso aqui. Aonde está o problema? Saneamento básico. Essa universalização do saneamento básico, se a gente não investir rápido nisso e não usar tecnologia para isso, todos os mananciais vão ficar desaguando aqui. A gente tem um problema no Tietê que é o deságue. Ele não é um rio que corre muito, ele corre devagar. E esse problema de não criar esse saneamento básico, acho que, salvo engano, acho que 40% das pessoas da cidade de São Paulo, na linha de periferia, não tem saneamento básico. Se não trata esse problema, e aqui ponto pro Tarcísio, se não conseguisse colocar a iniciativa privada dentro da Sabesp, não ia ter dinheiro no caixa para fazer isso. Então, pontaço. Eu acredito que agora sai. Agora, o prefeito bem intencionado acelera. O mal intencionado, por exemplo, se um Boulos da vida ganhar, atrapalha tudo. Ele vai querer cancelar na justiça esse negócio da Sabesp. Eu acredito no Tarcísio, nós vamos fazer isso junto pela primeira vez. Agora tem gente interessada nisso aí. Tem contratos infinitos com essas balsas que ficam limpando isso aí. É coisa que pode custar a vida de alguém. Vamos parar por aqui, que a gente já vai resolver mesmo. Eu, Tarcísio, se Deus quiser, revertendo a inelegibilidade do Bolsonaro, a tríplice coroa em 2026. Bolsonaro presidente, Tarcísio governador, Marçal prefeito de São Paulo. Aí você vai ver isso aqui andar. E muitas pessoas, muitos bandidos se disfarçam de motoboy para praticar assaltos e ou tráfico de drogas. Como que o senhor pretende regularizar, regulamentar? Já há faixa azul, já há algumas regulamentações. O senhor pretende intervir na questão dos motoboys em São Paulo, aumentando a regulamentação, reduzindo a regulamentação? Segurança pública é de gente na garupa, né? Tipo, o entregador com gente na garupa. Como a gente vai fazer o anticrime aqui em São Paulo, valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, inclusive nas pesquisas aí com os motocas, quem está liderando? O Pablo Marçal. Os motocas, tamo junto. É o seguinte, tem que separar esse grupo que usa essa motocicleta para criminalidade. Como que faz? Usando análise preditiva, usando câmera inteligente, a gente realmente vai fazer um pente fino nisso. Captura da placa, porque você já sabe, né? Se a maioria das pessoas que querem cometer um crime, o que ela faz? Ela rouba uma moto para depois fazer isso. Então, a gente vai fechar um cerco, vai ser um anticrime que vai acontecer aqui em São Paulo. Você vai ficar assustado com o que o xerife vai fazer. Inclusive o Boulos não vai poder nem andar aqui, senão vai ser preso. Falando em problemas com a justiça, candidato, o senhor teme que a sua candidatura ainda seja barrada? Eu não sei Deus. Estou em paz todo dia. Sobre os adversários tentarem entrar com ações todo o tempo, quem tenta não consegue. Agora, os meus advogados têm falado que nunca numa campanha alguém foi interpelado judicialmente igual eu. Por que esse desespero? Por que tomar minhas redes sociais? Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tem 400 mil pessoas assistindo isso aqui.
Até mais, hein? Acho que 450. Não sei se dá para ver aqui, ó, uma conta de 18 dias com 2 bi, não sei se dá para dar um foco aí, ó, com 2 bilhões de visualizações. Tentaram me derrubar, eu caí pra cima. 2 bi, eu nunca vi isso aqui na minha vida inteira. O senhor está sofrendo também muitas direito de resposta nas suas redes sociais. Já várias vezes eu vi o Boulos aparecendo na sua... Invasor, vazou, vai invadir o Instagram. No caso, ele recebeu uma ordem judicial. Mas é invasor. Como o senhor explica isso? Porque assim, foram várias decisões contrárias ao senhor. Mas não tem problema nenhum. Pode invadir aí, já que você não tem audiência, eu te dou um pouquinho de audiência. Comedor de açúcar. Nosso tempo está quase esgotado, temos mais 1 minuto que eu vou repassar ao senhor para suas considerações finais e desde já agradeço pela presença, pela aceitação do convite, por ter estado aqui com a gente e o tempo é seu. 1 minuto. Cidade de São Paulo é o seguinte, a gente tem a oportunidade de dar um salto para o futuro. Todos vocês estão assistindo, inclusive os que não gostam de mim. Você não precisa gostar de mim. Você precisa só me dar uma chance. Eu mereço uma chance. Vou te falar por quê. Porque da onde eu saí para onde eu cheguei é muito mais difícil do que fazer tudo que eu estou falando na cidade de São Paulo. Quero agradecer a Oeste, né, pela nobreza na entrevista. Eu não afino para pergunta a ninguém. Eu não tenho conchavo com ninguém. E eu quero te falar uma coisa. Hoje você viu mais propostas do que qualquer outro lugar. Quero dar os parabéns para vocês. Eu gosto de baixaria também, quando eu fui pobre gosto de baixaria. Eu estou em qualquer jogo que você quiser. Só que a grande verdade é, existe o dia da vingança no dia 6 de outubro. Vocês têm a chance de ter uma pessoa que é esforçada, alguém que é verdadeiro, alguém que não arrega, alguém que não nega o que fez. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver errando 2 vezes na mesma coisa. Então eu quero pedir seu voto no 28. Você que é de fora de São Paulo, você pode ajudar pedindo voto aqui. Vocês podem vir nos últimos dias também, vamos fazer uma invasão aqui na cidade de São Paulo, sabe de quê? De gente do bem, para entrar na cabeça de stand comunista e tirar essa mentira, dessa esperança que nunca vai vir. Você não vai morar em casa de lata, você não vai ficar em... Faz o web! Obrigado pela presença mais uma vez, pela entrevista. Boa tarde.